Muito boa noite a a todos os familiares da nossa irmã Blanca Noemi Quintana, seu esposo, Porfírio Ramon Tilleria, seus filhos, Geser Tilleria, Charitis Tilleria e Aidelen Tilleria e demais familiares e amigos e irmãos em Cristo da nossa irmã Blanca, a qual partiu com o Senhor e se encontra na sexta dimensão, esperando ali por esse chamado, pela voz da ressurreição, a qual ocorrerá neste último dia. Todos os que estão nesse lugar da sexta dimensão já estão ordenados por Deus. Assim como há um número de escolhidos de cada era para vir na ressurreição, também da nossa era, há um número. Como há um número também para os que serão transformados do nosso tempo, os que não verão morte, também há um número. Como há um número também dos 144 mil, vejam, aí já, claramente, as Escrituras nos ensinam, por meio desse ensinamento que deu ali o anjo do Senhor Jesus Cristo a João, disse que haviam 144 mil, 12 mil de cada tribo, que seriam chamados e juntados pelas duas oliveiras. E também há um número das virgens fátuas. E assim por diante. Deus tem tudo bem organizado, bem ordenado em seu programa, o qual veio desenvolvendo desde o Jardim do Éden até aqui. E eles ali estão sem as pressões e preocupações e tristezas que nós temos aqui. Tudo é alegria, tudo é regozijo. Ali não se dorme, não se come. E disseram ao irmão Branham, em uma das ocasiões que ele foi, que ele passaria por ali, porque ele queria ver Jesus. E disseram, ele está mais acima, ou seja, estava nesse momento no qual ele foi, estava fazendo intercessão lá, no trono de intercessão. E disseram, ele virá a ti, e tu serás julgado. E se entrares, nós entraremos. E ele aí se surpreendeu, como ele teria que ser julgado. Ou seja, que virá um tempo antes da ressurreição, onde os da sexta dimensão serão julgados. E se saírem bem, virão. Se não saem bem, não vão regressar. Qualquer pessoa que não sair bem desse juízo não vai regressar. Já regressaria na segunda ressurreição depois do milênio. Isso ele falou no mistério da orientação divina, pregado no Chile, e em outras mensagens também, que nos fala o nosso irmão William Soto Santiago disso. E se lá vai ocorrer esse juízo, onde os que estão lá, se saírem bem, vão vir, senão não virão. Isso é de acordo também a como tomaram antes de partir, quando estiveram aqui, neste planeta Terra,
como eles estiveram diante do programa divino, qual foi a atitude que eles assumiram, e tudo isso, ou seja, todo esse resumo da vida, porque tudo fica gravado até os pensamentos, as intenções do coração. Tudo fica gravado. E nós, conhecendo tudo isso, pois estivemos neste caminhar, nessa peregrinação, nessa terra. Primeiramente, quando viemos, fazemos contato com a vida eterna e o programa que Deus tem para o tempo em que Deus nos enviou. E, assim, ser parte desse programa e depende da atitude que o ser humano tenha assumido no tempo em que Deus lhe correspondeu enviar a essa pessoa. Depende disso, do que essa pessoa obtiver em seu futuro. Se não é uma pessoa que tenha feito contato com a vida eterna, somente passou por esse planeta Terra e morre, essa pessoa pois já não tem vida eterna. Aqueles que fizeram contato com a vida eterna, que é Cristo, obterão a vida eterna. Mas antes disso, virá essa etapa na qual podem perder algumas das bênçãos pela atitude que tenham assumido diante da obra de Deus. Por exemplo, Blanca Noemi Quintana esteve braço a braço na obra de Deus junto ao seu esposo e, até o último momento, esteve também, além de fazer contato com sua vida eterna, com a vida eterna que é Cristo em sua primeira vinda, tê-lo recebido como seu Salvador e tudo isso, e cumprir todos os passos correspondentes à salvação da sua alma, e assim ter nascido de novo, e ter essa representação ali na sexta dimensão, também recebeu a mensagem da Era da Pedra Angular trazida pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, e também trabalhou na obra do Senhor. E também esteve na etapa até onde Deus lhe permitiu antes de ir, na etapa de ensinamento sob carpa. E ela aceitou, creu, recebeu, viu com seus olhos o que Deus tinha prometido que seria o cumprimento da visão da carpa até o momento onde Deus lhe permitiu ver, porque já se foi. Ou seja, até onde ela viu que foi a parte do ensinamento, a preparação. Mesmo que não viu os milagres físicos, mas viu a parte mais importante, viu o abrir a palavra, os mistérios, os trovões sendo falados, para que o povo de Deus estivesse se preparando e está se preparando para a fé de rapto. Ou seja, até onde ela chegou, e depois Deus a levou até aí, chegou lá com um testemunho muito formoso, o qual ela, como todos os que partiram, e se falta alguém ainda, e fez como ela em sua vida enquanto esteve nesse planeta Terra, como ela, se há ainda alguém que ainda falta e se atuou dessa maneira, pois vai sair bem no juízo lá, que ocorrerá na sexta dimensão. E assim como lá vai haver um juízo para ver se saem bem para a ressurreição, aqui também se moverá algo paralelo ao tempo de Ananias e Safira.
Já tudo isso esteve ocorrendo no campo espiritual. Por quê? Porque aí se estaria nesse juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus, e na casa de Deus é onde nos ordenamos, Deus nos ajuda por meio da sua palavra para corrigir tudo o que é preciso corrigir para estar preparados para receber das suas bênçãos. Mas, se diante de tudo isso que Deus está cumprindo, há uma atitude contrária ao programa divino, essas pessoas não serão transformadas. Mas há um grupo que sim estará e está recebendo, vivendo e crendo no programa divino correspondente que Deus está realizando hoje, em tempo presente, e essas pessoas estão se preparando para sua transformação. Mas antes sabemos que essas pessoas estão se preparando para, antes de ter esse corpo eterno e glorificado, poder ter essa parte nestes corpos terrenos, essa parte de conseguir ver os que vão ressuscitar. Ou seja, que são bênçãos que Deus dará a todos aqueles que receberam, creram e viram a obra de Deus que está se realizando no meio das profecias que já foram faladas e que agora estamos vendo cumpridas e sendo cumpridas no meio da Igreja do Senhor. Tudo isso, neste tempo final, está se realizando em uma maneira na qual talvez muitos não percebem, mas está acontecendo. Depois verão como tudo isso que foi falado esteve acontecendo, tal e como Deus já tinha falado pelos profetas, já o tinha profetizado. A nós nos corresponde estar preparados, estar prontos para esse evento da ressurreição, nós os que estamos aqui. Vejam o que diz o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35 em diante, diz: Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Vejam, porque vamos onde Ele, porque somos parte dele. Somos parte dessa grande teofania. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então como diz ele: Desci do céu? Respondeu Jesus: Não murmureis entre vós. Sempre há murmuradores contra do programa de Deus, que Deus esteve cumprindo de era em era por meio de cada mensageiro e por meio do grupo.
que Deus juntou por meio do mensageiro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Essa ressurreição que Cristo esteve falando ali vai ocorrer nesse último dia, o qual é o 7º milênio de Adão até aqui. Essa promessa da ressurreição e transformação a viram de longe os do tempo antigo e também os das eras, onde eles conheciam que depois dessa ressurreição e da transformação viria esse reino de paz, esse reino do Messias Príncipe, esse reino o qual seria por toda a eternidade, esse reino no qual Deus estaria no meio do seu povo, nessa cidade, no meio dos seus filhos. A cidade que Abraão buscava. Assim que imagine, desde Abraão, ele sabia que haveria uma cidade, a cidade celestial. E todos os profetas e todos os filhos de Deus das diferentes eras e dispensações tinham desejado viver no tempo em que nós estamos vivendo. Já, em breve, se completará esse número lá, dos que serão ressuscitados. Porque o número dos escolhidos de Deus, vamos dizer, todos os que vão ser ressuscitados e transformados, Deus já os chamou, os juntou, e depois que os chamou, então aí é que Deus então chama do meio desse grupo os que serão ressuscitados. Ou seja, que notem que os dois grupos que faltam por serem chamados e serem recolhidos no lugar correspondente são os da nossa era, que são chamados à sexta dimensão para descansar, e os 144 mil. E há outro grupo, o qual é o joio, que também será juntado antes. Esse será juntado antes por meio do Concílio Mundial de Igrejas. E quando tudo isso estiver já cumprido, então virá a ressurreição e nossa transformação. Porque o irmão Branham, no livro dos selos, na página 359, ali nos diz que esse recolhimento dos 144 mil ocorre antes de começar a grande tribulação. Ou seja, que tudo tem que estar já completo em todos os grupos. Assim que estamos em um tempo muito importante. E nós, os que ficamos aqui, temos que estar conscientes dessas realidades bíblicas, porque é um tempo onde vamos obter a promessa da transformação quando os virmos ressuscitados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos diz o apóstolo Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Vem? Nós temos esperança, porque sabemos que eles vão voltar. Que eles não estão mortos, eles estão somente passando uns minutos de descanso, enquanto Deus termina a obra aqui, no meio dos que estão vivos, que ficamos nessa terra. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que essas palavras sejam de consolo para seu esposo Porfírio Ramon Tilleria, para seus filhos, Geser Tilleria, Charity Tilleria e Aidelen Tilleria, Quintana, Geser Tilleria Quintana, Charity Tilleria Quintana e Aidelen Tilleria Quintana, pela partida da nossa irmã Blanca Noemi Quintana. Ela está olhando para cá e está muito feliz lá, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. E está contente, como disse a esposa do irmão Branham, quando ele foi visitá-la, ou seja, numa das visitas, porque Deus lhe permitiu ir algumas vezes lá, e quando foi numa das que foi, ela disse: não vá sofrer por mim, não chores, não sofras, aqui eu estou bem. Vejam, isso ajudou muito ao irmão Branham, porque era sua esposa. Imaginem se foi também sua filhinha. Foi uma dor muito grande para o irmão Branham. Mas vejam como Deus permitiu que ele passasse por essa experiência, para que assim, quando um ser amado se vai do nosso lado, ou seja, morre, ou seja, dorme e se vai, temos essa segurança de que há um lugar depois que nos acaba os dias nessa terra. E assim, para o nosso irmão Porfírio, deve se sentir tranquilo, e seus filhos também, e todos os familiares, porque este testemunho do nosso irmão Branham nos ajuda a nos fortalecer e a ter essa esperança de que há um lugar lá, onde eles vão, e estão melhor do que nós. Assim que essas palavras que ela disse ao irmão Branham, que depois, quando veio aqui, quando regressou, ainda sentia sua presença, inclusive sentiu que ela o tocou nas costas, deu uma afagada nele. Vejam, eles estão bem pertinho aí. A 12 pés está essa dimensão, a qual muito em breve se abrirá para os que serão adotados. Assim que estejam com vossas vidas consagradas a Deus e que não haja nenhuma raiz de aborrecimento, de ódio, de ira, nenhum pensamento contrário à palavra de Deus e também não haja ações para que assim estejamos a cada dia mais perto da perfeição. Assim que, hoje, segunda-feira, 17 de outubro deste ano 2022, reitero as condolências a todos os familiares da parte da congregação, a Grande Carpa Catedral em Cayey, Porto Rico, ao nosso irmão Porfírio, aos seus filhos e a todos os irmãos lá em Assunção, Paraguai, pela partida da nossa irmã Blanca Noemi Quintana. Que Deus os abençoe nessa noite e amanhã que irão levar ao lugar onde vão colocar o corpo, onde morou nossa irmã Blanca Noemi
Quintana. Que a paz do Senhor reine em vossos corações. Deus os abençoe, Deus guarde e boa noite.